tiveram Alzheimer. O Alzheimer afeta uma em cada 10 pessoas com mais de 60 anos. É uma doença lenta e fatal do cérebro. Bom, mas para esclarecer mais sobre o mal de Alzheimer, nós convidamos a fisioterapeuta Cristina Ribeiro. Ela tem mestrado e está fazendo uma tese de doutorado, já lançou até um livro sobre o mal de Alzheimer. Seja bem-vinda, Cristina. Obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar falando, né, sobre essa doença que é tão séria, né? É muito séria, as pessoas têm muitas dúvidas, né? Porque hoje é muito fácil pela rotina que a gente tem, né? Muito acelerada, de a gente esquecer várias coisas. E um dos sintomas é esse esquecimento. Mas quando saber que a perda de memória é sintoma de Alzheimer, doutora? Isso, é importante dizer o seguinte, que nem todo esquecimento é doença de Alzheimer. Que eu já até assim, se banaliza um pouco, né? Fala, estou esquecendo, será que é o Alzheimer? Não, não é isso, né? Claro que assim, a gente tem que prestar muita atenção, então na idade da pessoa, né? Então se é uma pessoa jovem, assim, ou adulto, e tem uma vida muito corrida, né? Uma vida corrida, assim, e fica às vezes desatenta com as coisas do dia a dia, é muito comum, né? Às vezes acontecer. Sai de um lugar, volta, o que eu vim pegar aqui mesmo, né? Então assim, é comum, esquece a chave, isso. Isso são esquecimentos do dia a dia, né? Pela falta de atenção. Agora, se esses esquecimentos, eles acabam sendo cada vez mais frequentes e esquecimentos mais sérios, assim como sai de casa e às vezes já começa a esquecer o caminho, né, de voltar para casa, já é uma pessoa um pouco mais velha, então tudo isso tem que ser observado, né? Mas nem todo esquecimento afeta a memória recente da pessoa? Isso, a memória recente, né? Então a doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. Então ela é do sistema nervoso, né? E aí o que acontece? Ela é progressiva. Então ela ainda não tem cura e ainda não se sabe exatamente a causa. Vários estudos têm sido feitos para isso. Só que ela é progressiva. Então assim, ela vai evoluir. Essa é a certeza que a gente tem. Só que tem como adiar ou estagnar um pouco o quadro do paciente, né? Isso é com medicação ou algum outro tipo de tratamento? Isso, então assim, a primeira coisa é o diagnóstico correto da doença, né? Porque às vezes acontece também de se supor que é doença de Alzheimer e não ter o tratamento correto. A pessoa tem que procurar um neurologista, isso, o ideal, né? Um neurologista, um geriatra, né? E assim, nessa consulta será feito um exame de imagem, né, em que vai se realmente observar como que está o cérebro, para ver se tem lesão nas regiões mais comuns, que inicia pela região do hipocampo, que é a região da memória, né? Assim, no cérebro ele fica aqui perto da orelha, né? E por isso que os primeiros sinais eles envolvem a memória, porque é a primeira região que é afetada a doença, né? Algumas pessoas, alguns telespectadores enviaram perguntas pra gente. Vamos ver a primeira aí pra doutora. Tem no ponto aí a primeira pergunta, primeira tela. Olha só, a Ana Paula, ela tem 28 anos, do Portal da Foz. A doença de Alzheimer dá apenas em idosos? Acho que isso não dá, né? Assim, mas é claro, a maior incidência, assim, o maior público, né? As pessoas que têm mais chance, até pelas alterações normais do envelhecimento e por hábitos durante a vida, pessoa que tem mais, né, chance é uma pessoa idosa, né, acima de 60 anos. Mas a gente já vê casos de pessoas com 50, né, então por isso que aí a gente, né, acho que vai falar das questões preventivas, né. Tem mais perguntas aí na tela, gente? Olha só, a Rafaela de Souza, 36 anos, do Morro do Umbi. Tenho um tio que descobriu há pouco tempo que está com Alzheimer e agora vive doente. Essa doença prejudica o sistema imunológico da pessoa? Bom, não necessariamente, só que como hoje em dia, né, assim, se fala muito da doença de Alzheimer, então é como se, eu acredito, né, uma hipótese, que ele já ficou imaginando o que pode ter, e aí a gente sabe que assim, as doenças sempre têm um fundo psicossomático, né, psicológico. Então, se a pessoa ela fica já, nossa, e agora o que vai acontecer comigo? Então, esse abatimento psicológico, isso pode influenciar e acaba que diminui a imunidade. Isso para qualquer doença, né? Quando às vezes a gente está triste, estressado, tem mais chance de a gente ter uma gripe. Por isso que assim, o interessante é procurar tratamento, né? Então assim, procurar um médico,
começar aí, de acordo com a indicação médica, ter um tratamento medicamentoso e começar com uma equipe multidisciplinar. Então, o fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, porque a pessoa pode viver muitos e muitos anos com a doença. E olha só, e uma figura muito querida aqui no Brasil sofre de Alzheimer. O ex-pugilista Maguila está internado há 10 meses no Hospital de São Paulo para o tratamento da doença. A mulher dele, a Irani, falou sobre o caso em primeira mão no programa Domingo Legal do Celso Portiolli. Olha só. Faz 6 anos, Celso, que o Maguila vem sofrendo com essa doença, Alzheimer, e uma possível demência pugilística. E isso eu sempre procurei, só eu, meu filho, a minha família. Só mas chegou um dia que eu saberia que isso não ia acontecer, as pessoas iam ficar sabendo. A gente está sofrendo porque é uma coisa que eu tive que passar para o público, né? São informações exatamente diferentes, às vezes não verdadeiras, e você resolveu para passar a verdade para as pessoas que gostam do Maguila e torcem pelo Maguila. Os fãs do Maguila, e eu acho que a gente não pode esconder das pessoas, o Maguila é impressionante, o carisma do Maguila. O Maguila é um campeão brasileiro, o Maguila representou o nosso país. Mas esse lado dele carismático, divertido, é tão grande que às vezes as pessoas esquecem disso também. Não pode esquecer nunca, o Maguila é o nosso campeão. Está sendo difícil estar aqui falando uma coisa que está acontecendo na minha vida. Eu me emociono, eu já sou chorona. Eu estou há 28 anos casada com o Maguila. Eu falo que é uma luta sem round. Essa luta que nós estamos agora não é só minha. Essa luta vem junto com Deus e com o povo que ama o Maguila. Pois é, muita sorte para o Maguila, né? Muita saúde para ele. É uma notícia assim que o Brasil fica triste, né? Porque ele sempre foi um pugilista, foi uma pessoa, um esportista ativo. A gente não imagina, de repente, que ele pode ter essa doença. Já está falando hoje sobre o mal de Alzheimer, né? E ainda falando sobre os famosos, vários sites divulgaram nas últimas semanas notícias falsas sobre o suposto Alzheimer do ator Jack Nicholson. Olha só, o boato sobre o estado de saúde do ator norte-americano ganhou destaque na internet, principalmente aqui no Brasil. Por coincidência, esse ano, segundo o ator mais premiado no Oscar, não compareceu à cerimônia de entrega do prêmio, o que levantou mais suspeitas ainda de que ele teria essa doença. A falsa notícia de que o astro de Hollywood estaria em estágio avançado de Alzheimer chegou até a ser compartilhado pelo jornal Estado de São Paulo aqui no Brasil. Nicholson estaria vivendo recluso em sua casa e afastado dos cinemas porque ele não conseguiria memorizar as falas. Bom, mas na semana passada o ator foi entrevistado pelo site TMZ, aquele site famoso de fofocas lá dos Estados Unidos, e desmentiu toda essa boataria, né? E, por sinal, ele não apresentava nem um sintoma aí de demência ou falta de memória. E tem outro famoso que foi vítima de boataria sobre o mal de Alzheimer. Foi o piloto de Fórmula 1, Fernando Alonso. Em meio à polêmica a respeito do seu estado de saúde, depois do acidente que o tirou da primeira etapa da temporada, Alonso reapareceu e tuitou narrando a sua preparação para a segunda corrida do campeonato, que será agora no dia 29 de março. O espanhol disse: continuo trabalhando bem, 30 minutos de bicicleta, natação e musculação, e classificou a boataria como ficção científica da imprensa sensacionalista. Tá vendo só, doutora? Muita gente aí comentando, porque a doença, né, as pessoas estão falando bastante. Mas eu quero voltar agora ao caso do Maguila. Isso, acho né, importante. Que é importante, assim, que a gente imagina, nossa, o Maguila, um pugilista, mas justamente por ele ser um pugilista, um boxeador, que o Alzheimer pode ter ocorrido com ele. Isso, na verdade o que acontece, assim, no caso do Maguila, é o que a gente chama de encefalopatia progressiva crônica do boxeador. Então o que acontece? Devido aos traumas na cabeça, realmente assim, na região da cabeça, que ele leva, né, assim, levou durante muitos anos, esses traumas, eles acabaram realmente assim, causando traumas no sistema nervoso. Então, hemorragias, então imagina isso durante muito tempo. É até o que a gente chama de demência pugilista. Então, é um caso dele, que aí acaba acontecendo de esquecimentos, né, e de todo esse avanço aí da doença. Então, no caso dele, não necessariamente é como na maioria das outras pessoas que tem, né, assim, por outros motivos. Foi específico devido aos traumas na cabeça, por causa, né, da profissão, né. Doutora, chegou uma pergunta aqui da Kelly, telespectadora: como pode ocorrer essa doença para uma pessoa? Tá, Ela quer saber. Ótimo.
Então, assim, as causas ainda não estão sendo descobertas, né? Assim, ainda a gente não sabe exatamente o que é. Fisiologicamente, assim, no cérebro, o que acontece é um acúmulo de uma proteína, acúmulo da proteína beta-amiloide. Isso que acontece no cérebro. Só que por que isso ocorre, né? Então, assim, ainda não se sabe a causa. Só que tem algumas ações preventivas que a pessoa pode ter. Então, por exemplo, uma alimentação saudável, né? Uma alimentação equilibrada. Cuidando com a questão do colesterol. Então, já tem algumas pesquisas que dizem que o aumento do colesterol pode levar à doença de Alzheimer. O estresse, né? A falta de atividade física. Então, eu gosto sempre de dizer que a atividade física, né? Tudo que faz bem ao coração faz bem ao cérebro. Porque aumenta a oxigenação, né? Toda a irrigação sanguínea, e isso é ótimo. É ter uma vida saudável, né, doutora? Isso, ter uma vida saudável, emocionalmente também, ter amigos, né? Então, ter a questão afetiva aí, né, bem trabalhada, se divertir, ter um horário de lazer, isso, né? ter lazer, não se isolar. E uma coisa que assim a gente pode fazer, que é a questão do trabalho intelectual. Então, assim, uma leitura de um jornal, de um livro, exercitar o cérebro. Isso durante a vida é o que a gente chama de pode-se criar uma reserva cognitiva. Então, a pessoa ela vai criando uma reserva, como se fosse assim, uma reserva de cognição mesmo, né? E o cérebro, isso com essa reserva, ele pode prevenir a doença. Agora, não é garantia que ele não vai ter, porque até tem casos, né, de atores que trabalham durante a vida toda exercitando a memória, né, e outros escritores, e acabam desenvolvendo a doença. Então, a reserva cognitiva, ela ajuda muito nisso. Aí depois eu falo mais aqui. Então, e você de casa, então anotou todas as dicas? Doutora, muito obrigada pela sua participação, suas informações, esclarecimentos, né? Saúde sempre é bom levar essa informação para os nossos telespectadores. Muito obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui falando sobre isso. Certo, até uma próxima oportunidade. Obrigada. E a gente vai rapidinho para o intervalo e já volta. Vai ter roleta depois e muito mais. Tem a estreia do quadro Meu Pet no Destaque, você não pode perder. É já já.